O extra da novela capítulo 81. Trabalho em equipe. 2. Sob a fraca luz da lua, Kim-soo estava caminhando sozinho para seu dormitório. Enquanto caminhava pela estrada escura, de repente caiu na gargalhada. A luta que ele acabara de ter passou diante de seus olhos. Ele voou impotente quando estava a apenas uma polegada de Kim Hyojin. Mesmo agora, ele era incapaz de entender o que o atacou. Foi um ataque físico ou uma emissão instantânea de poder mágico? Em ambos os casos, uma força misteriosa o afastou do campo de batalha, e Kim Hyojin foi capaz de desferir um golpe válido. Eu pensei que era o único escondendo meu poder. Força normalmente alta, sem dúvida, atrairia suspeitas indesejadas. Como tal, Kim-soo revelou apenas o suficiente de seu poder para manter o primeiro lugar no clube. Ele estava escondendo seu poder para si mesmo, e a única razão pela qual mantinha o primeiro lugar era para sua família. Então havia mais alguém pensando a mesma coisa que eu. Kim-soo não foi fácil em sua luta com Kim Hyojin. Ainda assim, Kim Hyojin conseguiu evitar seus ataques com movimentos estranhos. Mesmo agora, Kim-soo sentiu que os movimentos de Kim Hyojin eram completamente misteriosos. Era aparentemente estúpido e carente de fundamento. Ele parecia lento e cheio de aberturas, tanto que Kim-soo viu dezenas de oportunidades para atacar. No entanto, seus ataques apenas o atingiram ou cortaram o ar. Mesmo quando ele pensou que tinha acabado, Kim Hyojin escapou de seu alcance com acrobacias incompreensíveis. Parecia uma vitória fácil no início, mas ele não conseguiu fechar a luta. Ele realmente não sabia dizer se Kim Hyojin era real ou falso. Era a perfeição mascarada de fraqueza. Naquele momento, Kim-soo ouviu o som de uma espada cortando o vento. Ele podia até ouvir um pequeno grito apertado. O som vinha do parque perto do dormitório. Curioso, ele se aproximou, ao que viu uma garota balançando uma espada. Era Shai Na-eun. O que você está fazendo? Yaki. Assustada, Shai Na-eun jogou a espada que estava balançando. A espada voou como um taco de beisebol e atingiu uma janela do dormitório. Felizmente, a janela não quebrou, mas o cadete dentro parecia ter acordado quando as luzes se acenderam. O que? Por que você está tão surpreso? Shai Na-eun olhou para o súbito convidado indesejado. Kim-soo sorriu e perguntou. Você estava praticando espada? Apenas treinamento de resistência. Shai Na-eun liberou o poder mágico. A espada voou de volta para sua mão seguindo seu poder mágico. Shai Na-eun limpou a sujeira de sua espada e apontou para Kim-soo. De onde você está voltando? Eu. Kim-soo respondeu honestamente. Eu me encontrei com Kim Hyojin. Os olhos de Shai Na-eun se arregalaram. Kim Hyojin? Sim. Pelo que? Shai Na-eun perguntou enquanto colocava o cabelo atrás das orelhas, fingindo estar despreocupada. Vendo isso, Kim-soo teve um pensamento malicioso. Estávamos falando de você. O que? Besteira. Ela reagiu com bastante força. Seu rosto corou até as orelhas, e suas mãos e pés não conseguiam ficar parados. Kim-soo balançou a cabeça enquanto ria. Foi uma brincadeira. Nós lutamos. Sparede? Você e Kim Hyojin? Sim. Quem ganhou? Não, você deve ter vencido. Mas por quê? Você não precisa saber disso. Shai Na-eun olhou para Kim-soo amargamente. Então, ela se virou e começou a se concentrar em sua prática de espada novamente. Desejo. Ela balançou sua espada, mas ela estava colocando muita força. Kim-soo interveio, incapaz de suportar assistir. Você não pode segurar uma espada assim. O que? Se você colocar tanta força em seu aperto, não será capaz de cortar o que deveria. Kim-soo puxou uma espada de madeira e fez uma demonstração. Ele não segurou sua espada com força. Ele a segurou levemente, mas com firmeza suficiente para que pudesse mudar de aperto a qualquer momento. Kim-soo balançou sua espada como demonstração, desenhando um vento de espada claro no ar. O vento da espada tocou o cabelo de Shai Na-eun e se espalhou. A atitude sem entusiasmo de Shai Na-eun tomou um rumo imediato. Ela observou cuidadosamente o aperto de Kim-soo e o copiou. Assim. A lição que ela começou de repente com Kim-soo continuou até meia-noite. Quando Shai Na-eun voltou para seu dormitório, ela imediatamente fez uma chamada de vídeo para Azuki. Era para contar a ela sobre o time que ela escolheu.
Ela fez de Azuki o vice-líder e selecionou um torcedor médio e um atirador de elite. 2 guerreiros, um suporte, um atirador de elite, um mago. Como o mago era dos escalões superiores da Seoul Magic Academy, era uma equipe bem equilibrada. Além disso, Shinayon poderia atuar como uma guerreira e uma atiradora de elite, tornando sua equipe ainda mais flexível. Sua equipe não era apenas decente, era sem dúvida uma das melhores. Ah! Então a Jinse não está se juntando a nós? No entanto, na videochamada holográfica, Azuki murmurou com pesar. Bem, eu posso trazê-lo se eu quiser, mas então eu me sentiria mal pelo time de Rachel. Além de Rachel, todos nessa equipe são apenas medianos. Conscientemente, Shinayon respondeu com uma voz alta. Assim como ela disse, sem Rachel e Kim Yajin, o time Rachel não era particularmente notável. Primeiro, sua equipe tinha 3 guerreiros e nenhum torcedor, e o mago chamado Tomé também estava abaixo da média. Mas não vamos pensar neles. Vou enviar a lista de equipes assim, ok? Se sim. Assim, o termo Shinayon foi confirmado. Shinayon desligou a ligação e pulou em sua cama. Era hora de dormir, mas ela não estava com sono. Francamente, ela estava frustrada e irritada. Se ela soubesse que isso aconteceria, ela teria perguntado a Kim Yajin muito antes. Dessa forma, eles teriam conseguido uma boa pontuação na teoria também. Porque ela continuou hesitando, ele acabou sendo levado por Rachel. Eu vou perder de novo? Ela ainda conseguia se lembrar de sua derrota no meio do semestre. O resultado de seu duelo com Rachel foi talvez uma razão decisiva para ela mudar para espada. Shinayon, que estava se lembrando dessa memória ruim debaixo do cobertor, de repente se levantou. Ela simplesmente não conseguia dormir. Sem escolha, ela pegou um capacete ao lado de sua cama. Para aliviar o estresse nessa hora tardia, jogar era a única opção. Gladiador do Século era um famoso jogo de realidade virtual cujo cenário competitivo era frequente em transmissões públicas. Como ajudava no treinamento da imagem, era apreciado por muitos heróis e cadetes em todo o mundo. Com sua popularidade, o jogador de primeiro lugar de cada temporada estava naturalmente no centro das atenções da mídia. Naeun Jungmann, 98 vitórias 17 derrotas. Sua impressionante taxa de vitórias era algo de que Shinayon estava muito orgulhosa. Partidas não classificadas foram melhores do que partidas classificadas para aliviar o estresse. Shinayon revirou os olhos enquanto procurava por um oponente. Logo, ele encontrou alguém adequado. O apelido do jogador era Extra 7. Ele estava na Liga de Platina com 43 vitórias e 43 derrotas. Parecia uma vitória fácil. Você pediu um duelo ao Extra 7. Extra 7 aceitou seu duelo. Esse cara é bem ousado. Shinayon sorriu enquanto se concentrava na realidade virtual. Não havia estatísticas ou itens neste jogo. Apenas o senso de batalha e o controle superior determinavam a vitória ou a derrota. O duelo começou. Shinayon queria levar as coisas devagar e testar as águas. No entanto, o oponente foi inesperadamente imprudente. Antes que ela pudesse se adaptar ao seu ataque repentino, seu personagem flutuou e foi dilacerado por uma série de ataques consecutivos. Quando ela soube o que aconteceu, sua visão ficou vermelha. Ei, o quê? Ela tentou levar as coisas mais a sério, mas seu HP estava muito baixo. No final, ela perdeu depois de apenas 3 minutos desde o início do duelo. Derrota. Shinayon olhou para esta palavra inexpressivamente, então franziu a testa. Essa porcaria astuta. Vitória. Eu ganhei novamente. Eu estava jogando um jogo chamado Gladiator of the Century. Era bastante realista, tanto em termos de gráficos quanto de movimentos, então tenho jogado recentemente como forma de treinar a imagem. Então, funciona nisso também. O número 37 foi gravado no capacete do console. Significava que o Random Consolidation System estava ativo. Igual. Sistema de consolidação aleatória. Classificação baixa. Atributo de espírito. Consolidação aleatória consolida o conceito do equipamento escaneado em 44%. A consolidação dura 24 horas, após as quais a porcentagem de consolidação será randomizada novamente. Igual à consolidação do conceito. Usando essa habilidade, meu console de jogos se tornou outra coisa.
Não apenas a funcionalidade e o desempenho do console aumentaram, a velocidade dos meus pensamentos e sentimentos também aumentou em 37%. Foi 37% numericamente, mas senti que foi um aumento maior. Ganhei 7 vezes seguidas. Graças ao meu novo dom, acabei derrotando um veterano de 98 vitórias e 17 derrotas 7 vezes seguidas. Claro, foi uma partida não ranqueada, então não afetou minhas estatísticas ranqueadas. Nainja Jungmann solicita uma revanche. Nainja Jungmann solicita uma revanche. Nainja Jungmann solicita uma revanche. Esse garoto com certeza é tenaz. Bem, muito ruim para você. Eu tenho que dormir agora. Desliguei o jogo e guardei o capacete. De repente, avistei Evandeu com o canto dos olhos. Gostoso. Tão gostoso. Ela estava dormindo quando cheguei em casa, mas acordou quando comecei a jogar Gladiador do Século, e agora estava totalmente acordada e mastigando o bolo. O bolo enorme que eu trouxe foi reduzido pela metade. Ela tinha permissão para comer tanto. Eu estava um pouco preocupado. Depois de observar Evandeu um pouco, confisquei o bolo. O que é isso? Vamos guardar o resto para mais tarde. Por quê? Por quê? Não é bom para a saúde. Evandel pulou para tentar pegar o bolo. No entanto, eu estava com o coração frio. Coloquei o bolo na prateleira mais alta da geladeira. Percebendo que estava longe de seu alcance, Evandel colocou as mãos na cintura e franziu a testa. Era quase como se ela estivesse descontente com o mundo inteiro. Eu quero mais. Eu quero mais. Ela até aprendeu a reclamar. Coloquei meu dedo indicador sobre minha boca. SHH. Você só deve comer um pequeno lanche após as refeições. Além disso, você não pode ser barulhento à noite. Embora ela tenha se acalmado ao meu aviso, suas pequenas mãos estavam tremendo. Sem outra escolha, segurei Evandel. Amanhã, você pode comer o resto amanhã, ok? Vou comprar comida ainda mais deliciosa amanhã. Sério? É claro. Você me viu não cumprir uma promessa. Quando acariciei sua cabeça, ela finalmente parecia ter sido apaziguada. Não muito tempo depois, Evandeu adormeceu e eu a coloquei na minha cama. Quando verifiquei meu smartwatch depois, notei que Kinsu havia me enviado uma mensagem 2 horas atrás. Segunda semana de agosto, sexta-feira. Vamos nos encontrar então. Uau! Igual. Jaqueta de cadete. Uma jaqueta criada por Cube. Transformação de armadilha. Quando alguém pisa nesta jaqueta, uma força desconhecida empurrará fortemente a pessoa. Este efeito dura 10 minutos e desaparecerá após uma ativação. Igual. Parecia que ele reconheceu minha habilidade. Foi tudo graças à jaqueta de cadete que modifiquei. Kinsu também não parecia suspeitar de nada. Claro, era sua jaqueta, então não havia razão para ele suspeitar. Além disso, foi uma força desconhecida que o empurrou. Kinsu nunca descobriria o que o havia matado. Quarta-feira. Foi a primeira aula desde a formação da equipe, um treinamento de combate chamado Dungeon Investigation. Normalmente, quando os heróis encontram uma masmorra, eles despacham um grupo avançado primeiro para ter uma ideia aproximada do que está dentro da masmorra. Nesse treinamento de combate, os cadetes atuariam como essa parte avançada. Está tão frio. Você não está com frio, Ajin. Minha equipe estava atualmente dentro de uma masmorra coberta de gelo. Nós 5 estremecemos de frio enquanto caminhávamos. Após cerca de 20 minutos, a estrada de repente se bifurcou em 5 ramais. Está aqui. Tomer de repente apontou para o caminho mais à direita. Abri bem os olhos e olhei para a direção que Tomer apontava. Como esperado, havia uma armadilha ali. Não, esse é o lugar errado. O que? Não é. Tomer estava propositalmente nos levando para uma armadilha. Eu não acho que havia um Jin esperando para nos emboscar, mas ela deve ter preparado algum tipo de armadilha com risco de vida. Em uma investigação de masmorra, é senso comum ouvir seu atirador. Tomer olhou para Rachel. Muito ruim para ela. Rachel também estava do meu lado. Vamos como a Jin se diz. Não se arrependa depois. Tomer era um péssimo perdedor. Há um Yeti à frente. Um Yeti estava dormindo no caminho que eu escolhi. O primeiro monstro do Dungeon, Yeti. Avançamos, mantendo a guarda. Depois disso, Tomer continuou tentando nos levar, especialmente Rachel, para uma armadilha. No entanto,
Eu estava sempre lá para impedi-la. Gente, acho que é assim, pra valer dessa vez. Se você vir os vestígios de gelo por aí. Não, não é. Não, confie em mim só desta vez. Rachel-se, venha comigo. Não seria mais eficiente dividir em dois grupos? Não, não podemos. Eu tinha que elogiá-la por seu esforço constante, mas isso não significava que eu poderia deixá-la fazer o que quisesse. Agarrei Rachel pelo pulso, e ela me seguiu silenciosamente. Com o passar do tempo, a expressão de Tomer ficou cada vez mais irritada. Meus olhos de 1000 milhas encontraram o caminho mais curto nesta masmorra de gelo parecida com um labirinto. Não houve obstruções nem dificuldades. Quando vimos o instrutor esperando na saída, Rachel falou desconfortavelmente. Agency. Sim. Este. Rachel olhou para seu pulso. Eu estava segurando ela, pensando que Tomer poderia levá-la embora. Ah, certo. Desculpe. Não, você não precisa ser. Equipe Raquel. O instrutor nos viu e gritou com uma voz estrondosa. Corremos apressadamente e paramos na frente dele. Suas descobertas? Sim. Um Yeti, besta da neve, calamidade branca, Draco branco. Rachel recitou o resultado da investigação. O instrutor ouviu em silêncio e comparou as descobertas com uma lista. Então, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Com base na classificação dos monstros distribuídos no Dungeon, o chefe do Dungeon provavelmente será pelo menos nível intermediário 3. Bom. Equipe Rachel, pontuação perfeita. O rosto de Rachel ficou brilhante. Foi o mesmo com os outros membros da equipe. Eles cerraram os punhos e deliberaram sobre as palavras pontuação perfeita. Droga. Enquanto isso, Tomer chutou uma pedra com uma expressão irritada no rosto. O extra da novela capítulo 82. Trabalho em equipe, 3, ECA. Depois de retornar ao dormitório dos magos, Tomer soltou um suspiro profundo. Tomer, porque a missão está atrasada. Existem outras variáveis. Seu chefe lhe enviou uma mensagem mal-humorada. A missão de Tomer era ferir ou enfraquecer Rachel. Ela só tinha que fazer Rachel dar uma pausa em sua vida diária habitual por um tempo. Com a cooperação dos Djinns atuando como espiões dos executivos da CUB, ela pensou que poderia rapidamente cuidar dessa missão e voltar, mas havia uma constante perturbadora obstruindo-a. Eu tenho que cuidar dele primeiro. Hoje em dia, ela se sentia azeda só de ver o rosto de Kim Jin. Toda vez que ela tentava fazer algo, ele aparentemente aparecia do nada e frustrava seus planos. Seja antes da aula, durante a aula ou depois da aula, Kim Jin se recusou a sair do lado de Rachel. TSK, ele não pode saber o seu lugar? Tomer simplesmente não conseguia entender como um cadete de nível 334 teve a ousadia de agir tão direto. Ela já investigou seu passado, e ele nem tinha paz, muito menos um apoio adequado. Ele realmente acreditava que poderia conquistar o coração de uma bela apenas com coragem. Espere. Um lampejo de insight acendeu na cabeça de Tomer. Kim Jin tinha fortes sentimentos por Rachel. Tomer tinha certeza disso. No entanto, embora ela não demonstrasse abertamente, Rachel estava sem dúvida desconfortável com seus avanços. Ele estava tentando fazer um movimento unilateralmente. Havia muitas maneiras de espalhar rumores maliciosos. Você pode falar mal de alguém pelas costas, ou pode exagerar os rumores que já estavam presentes. Mas, por enquanto, não havia necessidade de esquemas tão complicados. Ela só tinha que dizer as coisas como as via, embora exagerando um pouco. Para fazer isso, ela teria que primeiro se aproximar de Kim Jin e Rachel. Não, de toda a equipe. Tomer mandou uma mensagem para seu chefe. A missão é realmente apenas separar essa garota. Isso mesmo. Depois, o agente que despachamos cuidará do resto. Bom, é hora de uma mudança de planos. Tomer riu loucamente. Foi então. Seu smartwatch vibrou. A vibração especialmente intensa sinalizou que era de Violet Banquet. Tomer rapidamente ligou seu smartwatch. Agência da Verdade, aceitamos o pedido de Jamie e Jamercy. Eles estão respondendo agora. Ela havia se esquecido da Agência da Verdade porque foi 2-3 semanas atrás que ela fez um pedido. Ela tinha assumido que eles não eram confiáveis, já que eles não responderam. Eles simplesmente tinham muitos clientes. De qualquer forma, ela estava satisfeita. Contanto que ela pudesse descobrir onde aquele bastardo estava, ela ficaria feliz em esperar. Na próxima semana,
Cada equipe selecionará uma masmorra de pequena escala e fará uma apresentação sobre a melhor maneira de conquistá-la. Aula teórica de sexta-feira, análise do reino do fenômeno segundo. Pouco antes da aula terminar, o professor deu aos cadetes suas tarefas de equipe. Os cadetes imediatamente começaram a gemer. No entanto, Jin Ozeung e Bokjil, que estavam sentados na minha frente, não pareciam tão preocupados. Eles se viraram, olhando para mim alegremente. Nós acreditamos em você, Jin. Não foram só eles. Outros cadetes também olhavam para cá com olhos invejosos. Tenha um bom fim de semana. Com isso, o professor saiu da sala de aula. Membros da equipe Rachel, inclusive eu, se levantaram. Pessoal, há uma reunião de líderes de equipe na próxima quarta-feira. Não se esqueça de vir ao auditório se você for um líder de equipe. Naquele momento, o presidente da classe, Yi Yeongan, gritou alto. Olhei para Rachel, que estava guardando seus utensílios de escrita, e nossos olhos se encontraram. Eu falei. Por hoje, vamos ao café e apenas dividir o trabalho. Tudo bem. Esta não era a voz de Rachel. Virei meu olhar para o lado. Era Tomer. Vamos para o café. Tomer tinha um rosto muito brilhante. O que se passa contigo? O que você quer dizer? Todos, Rachel, se, vamos. Não temos tempo. Tomer interveio e começou a exortar outros membros da equipe. Eu a encarei com um torpor. O que ela estava tramando desta vez? Ela tinha uma bomba nuclear montada no café? 10 minutos mais tarde. Chegamos ao café. Tentei espiar pelo telhado e pelo chão, mas não consegui encontrar nenhuma armadilha no café. Embora ainda desconfiasse, comecei a dividir o trabalho entre outros. Ozeung e Bokjil podem procurar os dados do Dungeon. Jamer e Rachel se podem calcular a densidade de mana. Esse foi o resultado de nossa discussão de 30 minutos. Eles me enviavam seus resultados, então eu reunia tudo em um PowerPoint apresentável. Isso soa bem. Concordo. Os membros da equipe concordaram com um rosto brilhante. Quando eu estava prestes a pegar minha bolsa e sair, Rachel de repente agarrou minha manga. Agência. Sim. A Corte Real Inglesa não entrou em contato com você? É? Que contato? Naquele momento, Rachel franziu levemente as sobrancelhas. A guilda da Corte Real Inglesa. Inclinei minha cabeça. Embora eu não me lembrasse de algo assim, verifiquei meu e-mail por precaução. Havia 1097 e-mails não lidos. Tentei procurar a frase Corte Real. Encontrei um e-mail. Eles me mandaram um e-mail. Desculpe, não verifico meu e-mail com tanta frequência. Eles enviaram um e-mail para você? Eu não sabia por quê, mas Rachel parecia estar um pouco irritada quando seus lábios se projetaram em um beicinho. Tente ler quando for para casa. Vou ler agora. Cliquei no e-mail. Assim como Rachel disse, a guilda da Corte Real Inglesa entrou em contato comigo. Foi escrito em coreano, então não tive problemas para lê-lo. Um salário de 100 milhões de won com benefícios adicionais. Não era uma condição particularmente boa para um pré-contrato. Posso dar uma olhada? Claro. Rachel espiou e verificou o conteúdo do e-mail. Seus olhos se moveram ocupados, então ela franziu a testa fortemente. Que tipo de contrato é? Deixa pra lá, não leia isso. Rachel se levantou, fumegando. Então, ela correu apressadamente para fora do café. Ela tinha a cara mais furiosa que eu já vi desde que entrei no clube. O quê? Por que ela está tão brava? O resto dos membros da equipe a viu sair em transe. Domingo à noite, uma hora que eu parti para o bem da minha sanidade. Eu estava atualmente focado em jogar um jogo. Vitória. Ganhei mais uma vez. Sim. Como você fez esse combo agora? O perdedor, Nain Jajungman, me mandou uma mensagem. Ficamos amigos desde que jogamos na quarta-feira. Como estávamos conectados na mesma época, jogamos um contra o outro com frequência. Felizmente, o Random Consolidation System me deu números como 37, 40, 39. Então não perdi um único jogo. Você deve ficar calmo. Como você é tão bom. Você é um herói ativo. Não, de jeito nenhum. Fortalecimento do conceito. Aumentou a compreensão de qual combinação usar e qual combinação era mais eficiente, aumentando até mesmo a sensação de tempo e movimento dentro do jogo. Embora minhas habilidades variassem dependendo do número que eu tirasse, sem dúvida eu era digno de ser chamado de especialista. A propósito,
Porque suas estatísticas de partidas ranqueadas são 43 vitórias e 43 derrotas. Você perdeu de propósito, sim, porque eu não queria ser alguém que estava intensamente ligado a meros números. Eu menti sem nem piscar. Ah, entendo. Você é incrível. Não consigo dormir direito se perder uma partida ranqueada. Você faz logão por volta desse horário todos os dias. Sim, posso pedir-lhe para me ensinar um movimento ou dois desta vez. Eu não pude deixar de sorrir. Ele foi surpreendentemente educado, com prazer. Mas vou ficar offline agora. Eu devo ir malhar. Oh. Eu estava prestes a malhar também, Jinx. Eu não respondi a ele e apenas coloquei meu capacete no chão. Abri a porta com cuidado para não acordar Evandel. Então, eu fui para o fitness center. Após cerca de 5 minutos de caminhada, cheguei. Quando saí do vestiário com minha roupa esportiva, encontrei Shainayan, que também estava entrando no fitness center. O que? Você está aqui para malhar também? Oh sim. Tudo bem, trabalhe duro. Shainayan passou por mim no vestiário feminino. Eu então fui para a esteira sem pensar muito. De repente, um pensamento passou pela minha cabeça. Naeun Jajungman. Naeun. Shainayan. De jeito nenhum, certo? Era improvável. Em primeiro lugar, Shainayan não gostava muito de Jajungmyeon. 2. Não havia razão para ela usá-lo como sua identidade. Sem mencionar, Naeun Jajungman falou como um homem. Bip, eu ajustei a velocidade da esteira para 20 km. Eu nem teria imaginado isso no passado, mas agora não era tão difícil. Nos 30 minutos seguintes, corri na esteira. Quando saí, estava encharcado com meu próprio suor. Peguei uma bebida esportiva da geladeira. Shainayan, que acabou de sair da sala de gravitação, lentamente se aproximou de mim. Ei! Olhei para Shainayan silenciosamente. Ela se mexeu, tentando ganhar tempo. O que? Diga algo. Você vê, minha equipe pegou o Ancheon Mantis do Ungeon. Parecia que Shainayan estava preocupada com o desafio de sua equipe. Uma masmorra de louva-a-Deus. Ela acabou pegando uma dungeon de insetos, que era uma das mais complicadas de todas as dungeons. Sim, você sabe alguma coisa sobre isso. Como você escolheu o mais difícil? Eu sei direito. O mágico chato da minha equipe ficava me dizendo para escolher. O mágico da equipe de Shainayan era O Junsiken. Ele foi registrado no meu livro de configurações. Embora ele fosse habilidoso, ele era um pouco burro. Como sua tia era uma mágica de 7 estrelas, ele provavelmente também não se curvaria a Shainayan. Ele provavelmente pensou que poderia ganhar pontos de bônus com uma tarefa difícil. Mas ele provavelmente vai ser desleixado em sua apresentação. Ele vai gaguejar e te fazer o facepalm. Eu sei, eu estava disposto a ignorar isso, mas agora. Eu nunca conheci alguém que seja mais teimoso do que eu. Pelo menos ela sabia que era teimosa. Se possível, deixe outra pessoa fazer a apresentação. Inesperadamente, Azuki parece ser uma boa escolha. Eu quero, mas duvido que aquele bastardo concorde. De repente, o clima ficou estranho. Nós dois nos distanciamos como se lembrássemos do nosso relacionamento. Afinal, não éramos amigos que pudessem conversar tão amigavelmente. Divirta-se se exercitando. Vou voltar para a sala de gravitação. Sim, eu vou levantar alguns pesos. 12 de agosto, terça-feira, anoitecer. Em um parque vazio, um som afiado de espada balançando ressoou pela área. Ei, eu não melhorei? Shainayan, que estava apenas empunhando uma espada, perguntou com um rosto brilhante. Kinsu assentiu com uma risada. Sim, você parou de fechar os olhos. Apenas 7 dias se passaram desde que Kinsu começou a atuar como professor de Shainayan. Shainayan certamente estava crescendo em um ritmo incrível. Sua maior conquista foi que ela parou de temer ataques de curta distância até certo ponto. Acho que jogar esse jogo realmente me ajudou. Jogo? Kinsu perguntou enquanto inclinava a cabeça. Sim, eu conheci alguém que é ainda melhor do que você. Um super especialista que só faz combate a curta distância. A gladiador do século. Mas você não move seu corpo nesse jogo. Gladiator of the Century usou ondas cerebrais e movimentos de íris como controle. Claro, você poderia jogar com um teclado e um mouse, mas isso diminuiria significativamente seu tempo de reação. Sim,
Mas uma pessoa comum nunca seria capaz de fazer o que faz. Ele é meu mentor. Ah, então ele deve ser mesmo um especialista. Mentor de Shai Nayun. Isso significava que a orgulhosa Shai Nayun o reconheceu como superior. Sim, ele tem uma grande personalidade também. Ele aparentemente iguala a sua proporção de ganhos e perdas porque não quer se apegar intensamente a meros números. Não é legal? A maioria das pessoas jogou partidas ranqueadas para vencer, resultando em uma partida bastante chata. Cada lado testaria primeiro as águas com pequenas manobras, e o resultado da batalha acabaria sendo determinado por qual lado desferiria golpes mais eficazes. Era como uma luta de boxe, só que era raro um lado ser nocauteado. No entanto, esta 7 foi diferente. Ele atacou você diretamente e quase imprudentemente. Cada um de seus movimentos era potencialmente letal, ajudando Shai Nayun a superar seu medo de combate a curta distância. Se ele é tão bom, ele deve ser um herói ativo, certo? Não, eu perguntei a ele, e ele disse. É? Foi então. Um homem apareceu ao longe usando chinelos. Era Qin Ajin. Ah, olhe, Qin Ajin está aqui. Isso não surpreendeu Shai Nayun. Qin Su já havia dito a ela que Qin Ajin estava vindo falar com ele e que ele só poderia ensiná-la até que Qin Ajin viesse. Ah, você está certo. Então eu vou agora. Qin Su se levantou. Sim, tome cuidado. Não se sobrecarregue também, ok? Shai Nayun observou Qin Su caminhando até Qin Ajin. Parecia que eles tinham chegado perto recentemente. Mas como? Agora que penso nisso, Qin Su disse brincando que falaram sobre mim. Foi por minha causa. Qin Su e Qin Ajin saíram, conversando juntos. Shai Nayun forçou os ouvidos. Como está sua condição? Esta era a voz de Qin Ajin. Muito bom. Isso era de Qin Su. Não se sobrecarregue. Sexta-feira está ao virar da esquina. É claro. Ah, e como está Shai Nayun? Naquele momento, o coração de Shai Nayun caiu uma batida. Esta era a parte mais importante, mas agora eles estavam longe demais para ela ouvir. Diabos. Shai Nayun olhou para eles com uma mistura complexa de emoções em seus olhos. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.